Esses são os 5 recursos que você precisa usar no Excel em 2022 se você quiser ganhar tempo no seu dia a dia de trabalho. Para saber quais são, bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da Ultimate Treinamentos e hoje a gente vai ver quais são esses 5 recursos que vão fazer você ganhar muito tempo e deixar o Excel cada vez mais automatizado. Olha só o nosso primeiro exemplo. Tabela dinâmica. Galera, é um dos recursos mais conhecidos, é muito famoso. Você tem uma tabela sempre preenchida desse formato, com um cabeçalho, tem que ter, e as informações logo abaixo. Com isso configurado, a gente faz o seguinte, a gente clica em qualquer célula, vai na guia Inserir e procura um botão chamado Tabela Dinâmica. Ele vai estar aqui independente da versão que você utiliza do Excel. Clicou nele, ele vai perguntar qual é a sua tabela. A gente já tem essa planilha formatada como tabela. Se você quiser aprender como formatar como tabela, eu tenho o vídeo aqui embaixo na descrição. E aí você pode colocar ela numa nova planilha ou numa planilha existente. A gente vai colocar numa nova planilha porque é um modelo padrão, dá OK. Todos aqueles cabeçalhos, eles viram aqui rótulos de campos de tabela dinâmica. Então, mês, produto, vendedor. Mas Maurício, para que eu uso isso? Para cruzar as informações. Qual foi o total vendido por vendedor? Então a gente pega vendedor, arrasta para linha. Já aparece um de cada. Pega o total de vendas e arrasta para valores. Olha como vai ficar. Vendedor e total de vendas. A gente colocou um num campo, o outro no outro campo. E ele já deu a informação. Maurício, mas eu consigo fazer isso agora para saber o total vendido de cada um por estado? Consegue. A gente tem o F aqui, ó. Eu vou cruzar o F, vou pegar o F e vou colocar no nosso terceiro campo. E a gente consegue ter toda essa informação. E Maurício, ficou estranho, eu consigo trocar o layout? Consegue! É só inverter agora. A gente tem muito mais o F para a direita do que a gente tem de vendedor. Então pega o F nesse terceiro aqui, ó, nesse segundo, terceiro campo e troca com o vendedor, ó. Quando a gente faz isso, olha a tabela que vocês têm e fala se isso não é dinâmico. É incrível, é muito rápido e pode fazer com qualquer coisa. Maurício, eu não quero mais esse item. Como que eu faço? Clica nele e arrasta de volta ele para esse campo de tabela dinâmica, soltou e ele já some. E agora tem as informações todas separadas por estado. Dá para fazer por bairro, por cidade, por qualquer item que tem no seu rótulo, no seu cabeçalho, você consegue brincar com tabela dinâmica. Sempre que você for pela primeira vez mexer ou for mexer mais a fundo, vai arrastando os campos para cada um desses quadrados e tenta ver como que o Excel se comporta. Aí você descobre coisas incríveis que às vezes nem imaginava passar pela sua cabeça só usando esse recurso todo. Ah, quero começar do zero. É só voltar e tirar tudo isso aqui dos quadrantes, pegando de volta produto e, por exemplo, quanto vendeu por estado. Ó. Coloca o F e a gente sabe que carnes a gente vendeu 175 e laticínios 233. Tem muita coisa de tabela dinâmica. Esse é o primeiro passo, mas você precisa utilizar tabela dinâmica em 2022. É muito rápido. Outra coisa que a gente também tem que usar em 2022 é o nosso PROC-V. Mas é um PROC-V em outra planilha. A gente precisa, nessa base de dados, alimentar uma outra, um menu, que é essa tabelinha aqui. O quarto número 1, qual que é o nome do hóspede que ficou no quarto número 1, por exemplo, nessa planilha de hotel? A gente tem que voltar na outra planilha e ver. Quarto número 1 é o Antônio Brito. Ah, eu vou lá e preencho Antônio Brito. E o valor a pagar? Ah, volta de novo. Valor a pagar. Para não ter que fazer isso manualmente, vamos fazer o melhor PROC-V que busca em outra planilha que você já viu. A gente clica no menu, onde tem a informação, e começa a fazer o nosso PROC-V. Igual PROC-V. A dica é, a gente começa nessa planilha e termina na outra e não fica indo e voltando. Começa na A, termina na B. Começa na 1, termina na 2. O valor procurado vai ser o quarto. É pelo quarto que eu quero o nome. Ponto e vírgula. Então, clicou na célula onde tem o número do quarto, ponto e vírgula. Qual é a tabela que a gente quer? Está lá na outra. Então, a gente vai na outra,
Seleciono da primeira coluna até a última, porque pelo quarto que eu retorno o nome. Quando eu faço isso, eu não preciso mais voltar para aquele menu. Eu continuo na barra de fórmulas. Esse é o segredo. Clica aqui, ponto e vírgula. Qual coluna a gente quer retornar? Se o quarto está na primeira coluna da tabela e o nome está na segunda, eu coloco o número 2. Ponto e vírgula. Verdadeiro ou falso? A gente pode colocar falso porque quer a correspondência exata ou zero. Tanto faz. Zero, fecha parênteses e dá Enter. Quando a gente faz isso, ele já aparece Antônio Brito. Agora, se eu trocar o número do quarto, senhor, vou fazer o checkout. Qual é o seu quarto? O quarto número 15. Ele já aparece, que é a Ana Campos. E a mesma coisa com o valor a pagar. Olha que rápido. Começa com igual, PROC-V. Abre parênteses, qual é o valor procurado? Clica no número do quarto. Ponto e vírgula. Qual tabela a gente tem? A mesma anterior. Vai lá, seleciona na outra planilha, da primeira até a última coluna. Sempre vai ser esse caminho. Ponto e vírgula. Qual coluna que a gente quer retornar? Olha só, deixa eu até subir essa telinha aqui, ó. O número da coluna. A gente vai lá e conta. Coluna A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Põe o número 5, ponto e vírgula, 0, fecha parênteses e dá Enter. E já aparece o valor a pagar. A gente tem que fazer o PROC-V para fazer essa consulta em outra planilha, até em outro arquivo. Então você precisa utilizar PROC-V nas suas planilhas de 2022 e sempre. Então se você quiser saber mais ainda sobre esse recurso, o anterior e os próximos, eu vou colocar tudo na descrição para você continuar aprendendo sobre isso. Olha o nosso terceiro exemplo de coisas que você precisa dominar. Formatação condicional. Vamos supor que a gente tem que fazer então esse cadastro de alunos. A gente tem que colocar uma matrícula para cada aluno. Cada matrícula é exclusiva. O nome, a turma e o e-mail pode ser igual por algum motivo, mas a matrícula tem que ser específica. Vamos supor que tem criancinha, então o e-mail é do pai, da mãe, do tio, da avó. Mas nome pode, por algum caso, ter homônimo e turma pode ter repetido, tem que ter. Agora, a matrícula é exclusiva. Vamos supor que a matrícula é 10, 11, 12. Formatação condicional vai fazer com que, caso tenha uma matrícula repetida, ele destaque isso para a gente. Olha que incrível. Mesmo que não tenha nada preenchido, a gente seleciona todas as informações de matrícula e aí vai dentro do botão Formatação Condicional, vai até aqui, ó, regra de realce de célula, que é o primeiro item, e procura valores duplicados. Caso tenha valores duplicados, ele vai pintar para a gente da cor que a gente escolheu. Olha que incrível. Clica, deixa esse item duplicados marcado e pode pintar de vermelho, porque para a gente só precisa o destaque. Dá OK. O que aconteceu? Nada, porque não tem nenhum valor duplicado. Quando a gente coloca a matrícula, 10, 11, 12, mas eu coloquei sem querer 12 de novo. Ele já destaca para a gente. Esse é um dos milhares de exemplos que tem em formatação condicional. Mas esse de demonstrar e exibir quais são os valores duplicados vai salvar a sua vida para não ter que ficar contando no olho ou para não criar, por exemplo, nesse exemplo da aula, duas carteirinhas com a mesma matrícula. Imagina a confusão que ia dar. E agora você consegue ter esse controle todo. Vale para CPF, para CNPJ, para RG, para qualquer número que seja exclusivo. Você pode fazer isso numa tabela em branco, e aí caso alimente ele mostra, ou já fazer em alguma tabela preenchida. E aí ele vai demonstrar isso pintando de vermelho, amarelo, verde ou a cor que você escolher. Fala a verdade, faça esse recurso, hein? Extremamente necessário. Olha o outro item que você precisa dominar também em 2022. Porcentagem, galera, porcentagem é uma das maiores dúvidas de Excel. A gente já tem vídeo no canal explicando um monte de exemplos de porcentagem. A gente teve até live de porcentagem. Mas olha o exemplo clássico, juros e desconto baseado nesse valor aqui. O produto custa R$ 3.899. Se eu colocar 15% de juros, quanto que fica? E se eu der 15% de desconto, quanto que fica? A regra é muito simples. Começa com igual, o preço original, e aí como é juros é mais o preço original vezes a porcentagem. Só isso.
preço original mais preço original vezes a porcentagem, dá Enter. O total vai ser de R$ 4.483,85. O desconto é a mesma coisa, apenas invertendo o sinal. Igual o preço original menos o preço original de novo vezes a porcentagem. Então repara que a estrutura é a mesma, só muda o mais ou menos, dá Enter e a gente tem 3.314. Olha a diferença de preço aqui. Então nunca mais utilize a calculadora para ter que fazer algum tipo de cálculo e depois lançar na mão. Deixa que o Excel faz isso. Você sabia que era tão fácil calcular porcentagem assim? Eu acho que já vale aquele like no vídeo, porque eu tenho certeza que alguma vez você passou um certo perrengue para calcular a porcentagem e não imaginava que o Excel calculava tão rápido. E para encerrar, o nosso quinto recurso é uma lista suspensa. Sabe quando tem uma setinha do lado da célula em que a gente consegue selecionar um item? A gente tem dois exemplos super simples. O primeiro é um sim e não, aqui nessa coluna B, e o exemplo 2 são os bairros, que estão lá naquela outra planilha que a gente usou para a tabela dinâmica. Olha como tudo se conversa. Para a gente fazer uma validação de dados, que é essa lista suspensa, a gente seleciona as células desejadas, então aqui eu selecionei de B6 até B12, vou na guia Dados e procuro esse botãozinho chamado Validação de Dados. Quando a gente clica nesse botãozinho, vai aparecer para a gente essa tela, a gente muda para Lista. Clicou em Lista. Se a gente quer apenas sim e não, a gente pode escrever dentro desse campo fonte, colocando sim e ponto e vírgula não. Caso você tenha mais itens para colocar na sua lista, todos são separados por ponto e vírgula. Só isso. Sem espaço, sem nada. Ó. Muito simples. Dá OK. E ele já aparece a lista sim e não. Pode ser entregue, pendente, atrasado. Pode ser férias e pode ser desligado. Pode ser qualquer termo que você queira. Isso padroniza a sua planilha. Não vai ter mais quem escreveu errado, quem escreveu certo, maiúsculo e minúsculo, porque a gente agora tem uma lista montada. E para encerrar, a gente agora vai fazer buscando em outra planilha os bairros que estão naquela primeira planilha que a gente usou de exemplo. Mesma coisa, seleciona todas as células, vai no botão Validação de Dados, permitir lista. E agora, qual é a nossa fonte? A nossa fonte está lá na outra. A gente vai lá na outra planilha, clica nele para habilitar, vai lá na outra, tabela dinâmica. Os bairros estão aqui, ó, da primeira célula até a nossa última célula, caso a gente queira essa lista toda. Quando a gente faz isso, olha o que ele mostra para a gente. A planilha chamada tabela dinâmica, que é o nome que aparece aqui, tabela dinâmica, da célula F2 até a F409. Quando a gente dá OK, olha o que acontece. Já aparece a lista com todos os bairros que a gente colocou lá. Fala a verdade, imagina fazer uma lista com funcionário, fornecedor, aluno, pendência, gastos. É muito rápido. E você consegue agora centro, consegue selecionar Nova Betânia, consegue colocar Nossa Senhora da Penha, e é assim que vai aparecer, porque está assim na base. Então você consegue agora ter um monte de recursos. Fala a verdade, quais desses 5 recursos você já conhecia e já usa no seu dia a dia de trabalho ou dia a dia pessoal? A gente vai ter sempre vídeos desses 5, 10, top 3. E se vocês gostam desse conteúdo, comenta aqui embaixo para a gente fazer mais vídeos também a respeito de temas que vocês podem sugerir. Esse então é o começo de tudo. A gente tem muita coisa legal toda terça e toda quinta, sempre às 6 horas da tarde. Se inscreve no canal para ficar sempre acompanhando as novidades e dominar essa ferramenta maravilhosa que é o Excel. Se você está vendo isso no começo do ano, logo quando a gente colocou esse vídeo, um incrível 2022. E se você está vendo isso depois, continua com o tempo incrível que eu espero que você sempre tenha. Tá certo? Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.